Olá a todos, meu nome é William Olá, o meu nome é Natanael. e hoje a gente vai falar sobre o DevOps. Então, começando falando o que é o DevOps. Bom, a gente vai começar falando o que é o DevOps para justamente entender por que usar o DevOps. Então, é interessante entender como que ele surgiu. E para isso é legal dar o contexto. Então, nos anos 2000, era comum que as empresas tivessem equipes de desenvolvimento separadas das equipes de operações. E isso causava uma série de problemas. Por exemplo, a comunicação entre essas equipes era problemática, porque os desenvolvedores eles geralmente usavam uma linguagem que era mais técnica e que a equipe de operação acabava não entendendo muito bem. Então, diversos erros e problemas acabavam acontecendo durante o desenvolvimento. E o DevOps ele justamente surge para unificar essas equipes, de forma que consiga melhorar com isso a performance das empresas e reduzindo esses conflitos que existiam. O DevOps ele já existia em algumas empresas, mas ele não tinha esse nome, era uma coisa um pouco mais isolada, mais informal. E o nome DevOps ele só foi criado em 2009, na conferência Velocity. E então, entrando em mais detalhes do porquê usar, existem diversos estudos assim que mostram que as empresas que adotaram o DevOps, elas, fazendo um comparativo com antes e depois, elas melhoraram a qualidade dos produtos que elas oferecem e também elas conseguiram produzir mais gastando menos. E como que funciona o DevOps? Ele é um ciclo em que ele é dividido em 7 fases. Então, ele começa no planejamento e na codificação. Uh, na abordagem DevOps, isso é feito através do processo de uma de entregas regulares, com o objetivo de realizar melhorias constantes nos produtos. Depois vem a questão da integração contínua, que é uma prática de desenvolvimento que exige que os desenvolvedores eles integrem o código que eles produzem em um repositório que é compartilhado entre a equipe. E a ideia é que eles façam isso várias vezes ao dia. Já a etapa de teste contínuo, ela consiste na criação de testes automatizados para que se reduza a taxa de erros e para que se busque encontrar esses erros antes deles entrarem em produção, até para facilitar a questão de trabalho em equipe, trabalho integrado com outra pessoa. A fase de monitoramento contínuo, ele consiste em acompanhar de perto as atualizações e o uso de software. E as ideias que forem surgindo durante esse monitoramento, essa observação, a ideia é que elas sejam coletadas e elas sejam usadas para que o software consiga ser executado da melhor forma possível. Isso também serve para as equipes conseguirem detectar, resolver erros do sistema de forma mais rápida possível. Tem a questão do feedback contínuo, que é coletar feedback da equipe, dos clientes sobre o desempenho do software. E isso serve principalmente para ver se o cliente está satisfeito com o que está sendo entregue, com o resultado. E caso ele não esteja, essa etapa é fundamental para que seja, seja a estratégia de negócio que esteja sendo usada, ela possa ser mudada e moldada de forma a estar sempre alinhada com o que o cliente espera. A etapa de deploy contínuo, entrega contínua, ela consiste em colocar o código que vai sendo desenvolvido já integrado com o sistema de forma automatizada no ambiente de produção. Claro, assim que for depois de ser aprovado na fase de teste. Isso é feito para economizar tempo e para melhorar a satisfação dos usuários, já que eles vão estar tendo acesso às mudanças as mudanças e melhorias do software de forma mais rápida. E por fim, as operações contínuas, elas focam na otimização de aplicativos e ambientes para deixar o desempenho mais estável. Essa etapa ela completa o ciclo do DevOps, alimentando a fase de desenvolvimento contínuo através de relatório de falhas e até feedback dos usuários do sistema para melhorias. Comparando o DevOps com as abordagens que estavam no mercado há bastante tempo no lançamento do DevOps, no surgimento, no ápice, a principal diferença é justamente a união da equipe de desenvolvimento e da operação, daí o nome DevOps, e também na automatização de vários e vários processos, conforme eu disse antes.
E onde que é usado o DevOps? O DevOps é usado em várias empresas, e aqui tá algumas delas. O Etsy, o HashiCorp, Amazon, HP, Adobe, Netflix, entre várias outras empresas que usam DevOps. Falando agora um pouco sobre as ferramentas que podem ser usadas durante o ciclo de desenvolvimento. No planejamento, por exemplo, a gente tem o Gradle, Penny Parker, que são ferramentas para organizar o fluxo, assim. Na parte de codificação para gerenciamento de versões, Git, GitLab, por exemplo. Na parte de deploy, pode usar Docker, que são gerenciamento de containers, assim, onde vai ter tudo que o seu software vai precisar para rodar. Na parte de monitoramento e testes, por exemplo, a gente pode usar o JUnit. Na parte de release, a gente pode usar Jenkins, por exemplo. Na parte de operação, por exemplo, a gente pode usar o Kubernetes, o Apache. E na parte de monitoramento, por exemplo, tem mais dashboards, assim, tipo Nagios. Como adotar um modelo DevOps? Nessa parte aqui a gente não tem muito uma tabela, assim, tipo, digamos, como um passo a passo de que deve fazer para que essa metodologia seja aplicada de forma completa. E ela pode ser tanto top-down como bottom-up. Depende muito assim da cultura da empresa. No gráfico abaixo a gente pode ver quais que foram as etapas do ciclo que mais tiveram impacto no desenvolvimento. Planejamento ali tem impacto de aproximadamente 45% de benefício. O desenvolvimento colaborativo, a integração contínua, os testes e a entrega contínua são as etapas do ciclo que agregam mais valor e retornam maior benefício para a empresa, assim, tem um alto rendimento. Falando agora um pouco sobre quais as vantagens que traz em implementar essa cultura DevOps. Ela tem por finalidade promover entregas mais rápidas, promover uma grande união dos times de desenvolvimento e operação, traz uma maior confiabilidade em todo o processo de desenvolvimento, uma maior automação também dos processos, uma melhoria bastante grande na produtividade, uma melhoria da colaboração, de forma geral na empresa, assim, além dos times de desenvolvimento e operação, uma redução grande no tempo de lançamento do produto, desde o início do planejamento até o lançamento no mercado, traz uma maior unificação dos processos de desenvolvimento, maturação de produto, seja um software, por exemplo, uma maior divisão das responsabilidades a todos os integrantes do time, assim, tipo, trazendo uma maior confiabilidade a todos do time e uma grande redução de erros e bugs que poderiam ter ocorrido no produto. Estão bastante mitigados na fase de planejamento também. Agora falando um pouco sobre as possíveis barreiras que cada empresa vai encontrar na implementação da prática DevOps. Por ser uma prática que não tem um passo a passo, então ela se torna uma prática não generalizada e isso acaba dificultando um pouco. A equipe também pode ser resistente à mudança por não ter familiaridade com as novas tecnologias que vão ser utilizadas, por exemplo. E além de uma falta ou uma falha na comunicação, também prejudicar bastante a integração dos times, uma grande resistência também à mudança de processos internos ou de ferramentas novas que vão ser utilizadas. Outro ponto importante também é que quanto maior for a empresa, provavelmente mais mudanças internas vão ocorrer e geralmente os colaboradores não são suscetíveis a grandes mudanças. E outro empecilho grande é a falta de competência técnica da equipe e isso gera um custo também, você tem que treinar as equipes, gera um custo também. Bom, basicamente o que a gente tira disso é que o DevOps é uma cultura que utiliza diversas práticas e ferramentas e que tem por finalidade aumentar a capacidade de organização e desenvolvimento de equipes e de empresas no desenvolvimento de software. Então é isso que a gente tinha para apresentar sobre DevOps. Caso tenha ficado alguma dúvida,
Nosso e-mail está na tela para contato. E muito obrigado pela atenção.